neurônios, moçada, podem ser classificados quanto ao funcionamento, quanto à função do neurônio. Quanto à função do neurônio, nós vamos ter dois tipos de neurônios aqui nesse caso. E quando a gente fala, gente, em dois tipos de neurônios aqui nesse caso, beleza, né? A gente vai ter lá neurônio número 1, neurônios chamados de sensitivos. Gente, os neurônios sensitivos, eles são neurônios, como o nome sugere, que sentem. Então, nesse caso, eles vão captar estímulos sensoriais, estímulos do meio ambiente. Esses estímulos sensoriais podem ser luz, podem ser som, podem ser cheiro, tem vários possíveis estímulos aqui nesse caso. Como eles captam estímulos sensoriais, eles vão dos órgãos dos sentidos, ou seja, olho, orelha, nariz, para o sistema nervoso central, né? Afinal de contas, lá no sistema nervoso central é que você interpreta, né? Quem vê é o olho, mas quem interpreta o que foi visto é o cérebro. Quem escuta é a orelha, mas quem vai, né, interpretar o que foi escutado é o cérebro. Quem cheira é o nariz, mas quem vai interpretar o que foi cheirado, é o cérebro. Inclusive, como o neurônio sensitivo, ele vai dos órgãos dos sentidos para o sistema nervoso central, eu vou dizer, moçada, que ele é aferente. Esse nome vai ser muito utilizado em fisiologia, né? Esse nome aferente vai aparecer várias vezes nas aulas de fisiologia, onde aferente quer dizer aquele que chega. Então eu vou dizer aferente porque ele chega no sistema nervoso central, aqui nesse caso. Que tal a gente desenhar com vocês um pouquinho melhor a brincadeira como é que funciona? Quer dizer então, né, moçada, que nós vamos ter o encéfalo localizado lá dentro do teu crânio. Nós vamos ter a medula espinhal localizada, gente, dentro da coluna vertebral. E aqui, gente, na brincadeira, lá nós vamos ter, então, neurônios sensitivos. Ora, um neurônio sensitivo, ele está associado aos órgãos dos sentidos. Por exemplo, né, pele. De uma certa maneira, pele, ela é um órgão do sentido, que ela está relacionada ao tato nesse caso. E aí, lá vai o seu amigo e vai lá, taca ali uma agulhada no teu braço, sem você perceber o estímulo. Uma vez que o estímulo, gente, chega na pele, o neurônio sensitivo, ele vai levar o estímulo até o sistema nervoso central. Sendo, gente, lá que o neurônio sensitivo, olha que ele chega no sistema nervoso central. Ele chega na medula, e aí por isso que a gente usa o nome aferente. Aferente quer dizer aquele que chega. Sendo, moçada, que normalmente dentro da medula existe um neurônio curtinho. Esse neurônio curtinho, ele recebe o nome de interneurônio, ou então neurônio de associação, né? O nome mais tradicional é neurônio de associação, mas ultimamente os livros têm usado muito a nomenclatura interneurônio. E, gente, na verdade, esse interneurônio aqui, ele não é nem sensitivo, nem motor, né? Que é o próximo tipo de neurônio que eu descrevo para você. Entretanto, ele é um neurônio de ligação. Então, ele vai pegar o impulso nervoso do neurônio sensitivo e ele divide em dois impulsos. Num desses impulsos, a gente vai levar o impulso nervoso até o encéfalo. E, gente, como eu estava falando, é o encéfalo que interpreta de maneira que o encéfalo ele vai sentir dor. E aqui, gente, você vai ter que ele vai mandar impulso nervoso para outro neurônio, sendo que esse neurônio vai lá até o músculo, para o músculo tirar o braço da agulha, para o músculo dar a resposta. Sendo, gente, que esse outro neurônio, que ele agora sai da medula em direção ao músculo, para o músculo contrair e tirar o braço da agulha para você não se machucar, ele vai ser então chamado de neurônio motor. Então, neurônios motores, eles vão lá enviar impulsos nervosos, estímulos, aos chamados órgãos efetivos. Quando a gente fala, moçada, em órgãos efetivos, órgãos efetores,
são órgãos que executam uma determinada atividade. Quando eu falo em órgãos que executam uma determinada atividade, basicamente, moçada, eles são músculos e glândulas. Então, os chamados órgãos efetores. Daí, eu posso comentar com vocês que um neurônio motor, ele vai, então, do sistema nervoso central, ele vai da medula, que faz parte do sistema nervoso central, exatamente para os órgãos efetores. Mandar um músculo contrair, mandar uma glândula eliminar a sua secreção e daí por diante. Sendo que eu vou argumentar com vocês que neurônios motores são eferentes. Como eu disse, nome muito importante que vai ser muito explorado. Aferente quer dizer quem chega, eferente quer dizer quem sai. Então eles são eferentes em relação ao sistema nervoso, ele sai do sistema nervoso, então é assim, né? O neurônio sensitivo, aqui na nossa brincadeira, ele chega no sistema nervoso central, vai para o interneurônio, o interneurônio divide impulso em dois, um sobe para o encéfalo para você perceber a dor, o outro vai pelo neurônio motor, sai da medula, sai do sistema nervoso central, para que você tenha uma resposta. Isso aqui é interessante, né, moçada? Porque quem manda em tudo é o encéfalo, né? No encéfalo você tem lá o cérebro, né? O cérebro, ele talvez seja o componente mais importante do encéfalo, é o chefão de tudo. Então tudo tem que ser comunicado ao chefão. Entretanto, lá vem alguém e encosta a agulha no seu braço. Ora, a princípio, o estímulo da agulha iria pela pele para a medula, para o cérebro analisar a agulhada. Entretanto, se você fizer desse jeito, demora muito tempo, né? Alguém enfia a agulha no seu braço, o impulso vai pele, medula, cérebro. O cérebro começa a analisar. Tem uma agulha entrando no meu braço. A agulha faz mal. Devo tirar a agulha? Sim, devo tirar a agulha. Cara, se você fizer desse jeito, a agulha já entrou toda lá, né? Dentro de você. Eu quero velocidade. Daí que acontece? Para ganhar velocidade, quando a agulhada, o impulso nervoso chega no interneurônio, ele já divide em dois. Ao mesmo tempo que ele informa para o cérebro que tem uma agulha entrando no braço para doer. Dor é bom. Nesse caso, dor é um ensinamento. Ensina você que não se deve brincar com agulhas. Ao mesmo tempo que o impulso nervoso sobe para o cérebro para você sentir a dor da agulhada e aprender a não mexer nas agulhas, você tem outro impulso nervoso que vai para o músculo adiantar a resposta e com isso tirar o braço da agulha. Ou seja, bem aqui eu vou dividir o impulso em dois. Tanto é que eu sinto dor e tiro o braço da agulha praticamente ao mesmo tempo. Eu quero velocidade. E, gente, claro, estou falando aí com vocês a respeito, nesse caso lá, de reflexos. Um reflexo, gente, ele é um ato que ele é inconsciente. Quando eu falo que ele é inconsciente, ele é mecanizado. Você não para pensar nele. Devo fazer isso. Sim, devo fazer isso. Não, você vai lá e simplesmente faz. Quando a gente fala nesses reflexos, né? Nesses atos reflexos, nesses atos inconscientes, gente, o ato reflexo, ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser de dois jeitos. Você tem um chamado ato reflexo simples. O ato reflexo simples, ele vai envolver 2 ou 3 neurônios. Quando eu falo, gente, em 2 ou 3 neurônios, você vai ter um neurônio sensitivo, estou aqui abreviando, você vai ter, às vezes, não é sempre, às vezes, você vai ter um interneurônio e você vai ter um neurônio motor. Eita, fez as contas aqui comigo? Quantos neurônios estão envolvidos no reflexo simples? 2. Ou o neurônio sensitivo e o neurônio motor, aí são 2, ou então 3, né? Neurônio sensitivo 1, interneurônio 2, neurônio motor 3. Quer dizer, então, que pode ser só 2, sensitivo e motor, ou podem ser 3, sensitivo, interneurônio e motor. E no caso dos atos reflexos simples, eles são, gente, de controle medular. A medula, nesse caso, é quem vai mandar neles. Exatamente, agulha no braço, vai para a medula, volta para o braço contrair e você tirar o braço da agulha, né? Exemplos, gente, de reflexos simples desse jeito, exatamente os reflexos de autopreservação.
Reflexos de autopreservação, eles exatamente vão envolver 3 neurônios, né? Quando eu falo que ele envolve lá 3 neurônios, quer dizer que nele nós temos interneurônio, tem o interneurônio, ele vai trabalhar. Mas, moçada, você pega, por exemplo, o reflexo patelar, né? Não sei se alguém aqui já foi no médico, né? Para o médico sentar você lá na maca, na cama, pegar um martelinho de borracha e tacar um martelinho de borracha no teu joelho e tua perna levantar de maneira impressionantemente involuntária. Tem determinado ponto que o cara tá com um martelinho lá no seu joelho e a perna levanta sem que você queira. Reflexo inconsciente aqui nesse caso. Sendo que o reflexo patelar, martelinho no joelho, joelho levanta, cara, isso aqui, apenas 2 neurônios estão envolvidos, sensitivo e motor, que é um dos poucos exemplos que nós temos onde você tem um reflexo onde não há interneurônio no meio do caminho. Sim, também acho que isso é besteira, mas fato é que pode ter interneurônio ou pode não ter interneurônio. Você tem lá os atos reflexos simples, você tem os atos reflexos que são complexos aqui nesse caso. Quando a gente fala, gente, lá nos reflexos complexos, eles vão estar envolvendo mais do que 2 ou 3 neurônios. Ou seja, quantos? Às vezes, moçada, bem mais do que 2 ou 3. Fato é que envolve mais do que 2 ou 3 neurônios. Esses caras aqui são de controle encefálico. Nesse caso, gente, quem controla é o encéfalo, que vai desempenhar funções muito mais complexas. Quer exemplo de um ato reflexo complexo desses? Você vai lá e vê a sua comida preferida, você sente o cheiro da sua comida preferida, você às vezes pensa na sua comida preferida e já começa a salivar. Ninguém saliva de propósito. Quer ver? Vamos lá. Todo mundo aí começa a salivar. Tu não controla isso. Gente, inconsciente. Entretanto, moçada, se você vai lá e vê, sente o cheiro, pensa na comida, aí você vai começar a salivar por reflexo. Gente, esse reflexo é super complexo, né? No caso da visão, envolve os neurônios relacionados à visão, envolve os neurônios relacionados à memória, para lembrar que aquela imagem que você está vendo é da comida que você gosta, e envolve os neurônios que mexem com as glândulas salivares para a saliva ser liberada. Sente o cheiro? Os neurônios do olfato, os neurônios da memória, da glândula salivar e daí por diante. Ou seja, são reflexos que envolvem vários e vários neurônios, mais do que 2 ou 3 neurônios, e é controlado em nível encefálico. Um interessante exemplo de reflexos que são complexos diz respeito lá aos chamados reflexos condicionados. Um reflexo condicionado é um reflexo que você não nasce com ele. É diferente, por exemplo, de você sentir o cheiro da comida e salivar. Isso aí você já nasce com ele. Entretanto, o reflexo condicionado é um reflexo que ele é aprendido. É um reflexo que você pode desenvolver. Quem vai lá e descobre o fenômeno dos reflexos condicionados, lá no início do século XX, um russo moçada chamado de Ivan Pavlov, com a experiência que se torna um clássico da biologia comportamental. Pavlov, ele criava cachorros e todo dia ele tocava um sino e dava comida para o cachorro. Tocava um sino e dava comida para o cachorro. Ele notou que depois de um certo tempo, bastava ele tocar o sino, que mesmo que ele não desse comida para o cachorro já começava a salivar. Em outras palavras, ninguém controla a salivação de propósito, certo? Ninguém consegue controlar a salivação. Entretanto, Pavlov ensinou o cachorro que depois do sino vinha comida. Então o cachorro ficou condicionado a toda vez que tocava o sino, o cachorro já sabia, lá vem a comida. E ele já começava a salivar, esperando pela comida. Lembrando que você vem a comida logo depois, ele aprende a salivar. Ou seja, ninguém nasce escutando um sino e salivando. Mas, moçada, o Pavlov ensinou o cachorro a associar o barulho da sineta à comida para ele começar a salivar. Claro que esse reflexo envolve vários e vários neurônios, super complexo nesse caso, chamamos lá de reflexos condicionados. Aliás, você saliva quando você vai lá e pensa, sente o cheiro da sua comida favorita, claro, porque você gosta daquilo, você foi condicionado a isso. Mas duvido alguém salivar pensando em jiló. Tudo bem, deve ter algum louco no universo que gosta de jiló, Pensando, por exemplo, sei lá, em quiabo. Sim, eu sei, há pessoas doidas no mundo que gostam de quiabo. Mas, moçada, se você nesse caso não gosta de jiló, não gosta de quiabo, você pensa, cara, isso é horrível.
E não tem perigo de você salivar pensando nisso. Entretanto, pensou lá na sua pizza favorita ou no seu sanduíche favorito, opa, já está lá cheio de água na boca. Quando a gente fala lá em reflexos condicionados, andar de bicicleta é um clássico, né? De repente lá, a galera diz que você nunca desaprende a andar de bicicleta, porque quando você está aprendendo a andar de bicicleta, cara, você acaba criando novas conexões entre os neurônios e, gente, é muito difícil desfazer essas conexões. Quando você começa a andar de bicicleta, você fica pensando perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda. Beleza. Aprendeu, se torna uma coisa inconsciente mecânica, que os neurônios estão lá fazendo você pedalar, você está aqui andando de bicicleta, vendo a paisagem, escutando música, pensando na morte da bezerra e a perninha está lá pro reflexo, nesse caso lá trabalhando, reflexo condicionado, o reflexo que você aprendeu. Aprender é difícil? Desaprender é mais difícil ainda. E é por isso que, por exemplo, pessoas que têm transtorno de estresse pós-traumático, é muito difícil o tratamento disso. Você vê lá, por exemplo, filmes falando sobre pessoas que voltam da guerra, que o cara escuta um barulho mais forte e já começa a ficar morrendo de medo, já começa lá, no caso, a se desesperar. Ora, o cara, por exemplo, estava lá, se lascando na guerra. Nessa brincadeira, o cara teve que aprender na marra, que escutou barulho de bomba, se joga no chão para poder se proteger. Pô, chega uma hora que isso vira um reflexo condicionado, aprendido, escutou o barulho de bomba, tu não vai parar para pensar, será que é bomba, será que não é? Tu se joga no chão, tu já vai ficar com medo, etc e tal. E o resultado, que esses reflexos, eles envolvem a criação de novas conexões de neurônios, para exatamente o cara aprender que barulho alto tem que se proteger logo, ficar com medo, porque o cara está com medo de morrer. E desfazer isso é complicadíssimo. Então, psicologia, muitos medos, muitas fobias que alguma pessoa pode ter, muitos traumas, por exemplo, lá, estão relacionados ao desenvolvimento de reflexos condicionados dentro de certa situação, e infelizmente é muito difícil desfazer esses reflexos, como nos casos de transtorno de estresse pós-traumático aqui na jogada. Cuidado com uma besteira, né? Quando você trabalha lá com neurônio, existe o neurônio sensitivo, existe o neurônio motor. Tem um neurônio para ir, tem um neurônio para voltar. Por que tem um neurônio para ir e um neurônio para voltar? Por que não existem neurônios mistos? Ora, moçada, por um motivo muito simples. Não há neurônios mistos, porque o impulso nervoso é unidirecional. Ora, gente, se o impulso nervoso é unidirecional, se o impulso nervoso ele só pode ir num sentido, dendrito, corpo celular, axônio, não tem como impulso nervoso ir e voltar no mesmo neurônio. Não tem, moçada, como impulso nervoso ir e voltar no mesmo neurônio. Porque ele sempre vai ter que ir dendrito, corpo celular, axônio. Não dá para ele voltar axônio, corpo celular, dendrito. Então tem que ter um neurônio indo e outro voltando. Dendrito, corpo celular, axônio. Um para ir, um para voltar. Não existem, então, neurônios mistos, porque o impulso nervoso é unidirecional. Entretanto, existe neurônio e existe nervo, né, moçada? E aí, o nervo, ele vai exatamente ser grupos de axônios, conjuntos de axônios envolvidos por tecido conjuntivo. E daí que a gente pode classificar os nervos de várias maneiras. Eu queria adiantar uma maneira de classificar os nervos nesse caso. Nervos, por exemplo, eles podem ser classificados de tal maneira que eles podem ser, lá vamos nós, sensitivos. Ora, um nervo sensitivo, ele apresenta somente axônios, vou abreviar axônio, de neurônios sensitivos. Nós temos vários e vários axônios, né? Você tem, gente, lá os nervos motores, onde os nervos motores só tem axônios de neurônios motores. Beleza, né, gente? Entretanto, moçadinha, nós vamos ter nervos mistos. E aí, cuidado com a diferença. Não existe neurônio misto, mas existe nervo misto. Por quê? Não há neurônio misto porque o impulso nervoso é unidirecional. Não há neurônio misto. Então, o nervo sensitivo
só tem axônio de neurônio sensitivo. O nervo motor só tem axônio de neurônio motor. Mas o nervo misto, ele tem vários axônios, sendo que ele apresenta axônios de neurônios sensitivos e axônios de neurônios motores. Então, olha que o nervo misto não tem neurônios mistos. Não existem neurônios mistos. O nervo misto é porque ele tem dois tipos de axônios. Ele tem axônio de neurônio sensitivo e axônio de neurônio motor. Um importante exemplo de nervos mistos são os chamados nervos raquidianos. Que belo nome, hein? Nervos raquidianos são nervos que saem da coluna vertebral. Eles partem lá da medula espinhal ao nível da coluna vertebral. Então, nervos raquidianos, eles saem da área da medula espinhal ao nível da coluna vertebral. E os nervos raquidianos, deixa eu continuar bem aqui. Os nervos raquidianos, eles apresentam duas raízes nervosas. Quando eu falo, moçada, que eles apresentam lá duas raízes nervosas, ora, o que é que eu quero falar com isso? Ele tem, gente, duas áreas, a gente chama de raízes nervosas, no caso lá do nervo raquidiano, e essas duas raízes nervosas, elas são assim, você tem a raiz dorsal, ela é virada para o lado das costas, né? Dorso é o nome fresco para suas costas, e a raiz dorsal, ela é sensitiva, ela sente. Você tem lá uma raiz ventral, e a raiz ventral, ela é motora. Ventral é o lado da barriga, e a motora, ela vai, nesse caso, controlar os músculos. Então, o nervo como um todo é misto, né? Somando os dois, ele tem uma parte sensitiva e uma parte motora. Ou seja, poderia acontecer, deixa eu pegar aqui esse nosso esquema, então a gente tem neurônio sensitivo, neurônio motor, e aqui, né, o nosso simpaticíssimo interneurônio, estou só colocando a legenda para o lado de cá, o neurônio de associação. E, gente, pode ser que esses dois neurônios estejam localizados no mesmo nervo. Eu tenho um neurônio sensitivo e o neurônio motor no mesmo nervo, e o nervo, nesse caso, é um nervo misto, né? Existe, gente, uma questão muito clássica sobre esse assunto. Existe uma questão tradicionalíssima sobre esse assunto, em que o cara vai lá e coloca uma situação experimental para você. Você vai lá e pega um animal experimental e corta a raiz sensitiva do neurônio. E vai lá, tá com agulha na pele. Pergunta, ele vai sentir a agulha? Pergunta, ele vai tirar a pata da agulha? Então eu peguei, cortei bem aqui, fiz um corte nessa área e taquei a agulha. Ora, se você cortou a raiz sensitiva, quer dizer que o impulso nervoso ele vem pelo neurônio sensitivo, vem e não passa. Se ele não passa daqui, ele não chega no interneurônio, então ele não sobe, então você não vai sentir a dor da agulhada. Ele não chega no neurônio motor, então, gente, ele não chega no músculo, você não responde. Quer dizer que nesse caso, não sente e não responde. Uma vez que você, nessas situações de reflexo, tem lá o corte da raiz sensitiva do neurônio, cortei bem aqui, não chega na medula, não sobe para o cérebro, não sente dor, não chega, moçada, lá no músculo, não responde. Então, não sente, não responde. Nós temos outra situação para poder analisar. Suponha, por exemplo, que eu deixei aqui a raiz sensitiva, ok, intacta, como ela deve estar. E eu fui lá agora e cortei a raiz motora, mesma brincadeira. Taquei a agulhada na pata do animal experimental, e agora, moçada, ele sente? E agora será que ele tira a pata da agulha? Beleza, né? No que você foi lá e tacou o estímulo, o impulso nervoso vem, interneurônio, sobe, chega no encéfalo, sente dor. Então ele sente a agulhada. Entretanto, ele viria pelo neurônio motor, como está cortado, não chega no músculo, então ele não vai responder. Ele sente a dor da agulhada,
mas como o corte é nessa região do neurônio motor, não vai haver resposta. Então, o corte da raiz motora, aqui nesse caso, implica em ele, nesse caso, sentiu porque chegou no encéfalo, mas como está cortado o motora, não chega no músculo, não responde. Então ele sente, mas ele não responde. Alguém vai lá e briga comigo com razão. O Landi, você deu 2 exemplos, né? Num cara nem sente nem responde. No outro cara sente, mas não responde. Tem algum caso em que o cidadão, ele vai lá, não sente, mas ele responde ao estímulo? Tem. Não é que tem? Tem um caso em que o indivíduo, ele não sente, mas ele responde ao estímulo. Só que nesse caso, não seria em relação a mexer com as raízes nervosas, mas em relação a mexer, por exemplo, com a medula. Se Deus me livre, né, moçada? Você sofreu uma lesão na medula, ao nível, gente, das costas, o que vai acontecer é que você vai cortar a conexão do cérebro com a medula para baixo, com a região da lesão para baixo, da cintura para baixo nesse caso. No que você cortou a conexão do cérebro com da cintura para baixo, gente, o cara vai estar paraplégico, ele não mexe nada, ele não sente nada da cintura para baixo. Se, gente, a lesão na medula foi mais em cima, nas costas, ele vai cortar a conexão do cérebro com do pescoço para baixo. Se ele cortar a conexão do cérebro com o pescoço para baixo, isso quer dizer que ele não sente nada, ele não mexe nada do pescoço para baixo, ele vai estar tetraplégico. Então, esse corte ao nível da medula, esse corte ao nível da medula espinhal, se for nas costas mais embaixo, então você perde a comunicação com da cintura para baixo, paraplegia, não mexe, não sente da cintura para baixo. Se for mais em cima, do pescoço para baixo, tetraplegia, não mexe, não sente nada do pescoço para baixo. O interessante é que você pega um cara que é paraplégico, recém-paraplégico, e tá com agulha no pé dele, ele tira, gente, o pé da agulha, né? Se você mandar ele tira o pé da agulha, ele não tira, porque voluntariamente seria o cérebro, no caso aqui no encéfalo, e quando ele mandasse lá tirar, né, mexer o pé, o impulso nervoso ia descer, como está cortado aqui, não ia chegar na medula, não ia chegar no pé, para ele tirar o pé, para ele mexer o pé. Então, se o cara paraplégico quiser mexer o pé, ele não consegue. Não consegue porque está cortada a conexão, nesse caso não vai chegar lá. Entretanto, se você tacar a agulha no pé do amigo paraplégico, taca a agulha, nesse caso, vem pela pele, vem o impulso nervoso, vem pelo neurônio de associação, sobe. Não chega lá em cima, ele não vai sentir a agulhada, mas chega no neurônio motor e dessa maneira você tem a resposta. Ou seja, nesse caso lá, o cidadão, ele, uma vez que eu tenha tido o corte da medula, ele não sente a agulhada, mas ele mantém o reflexo nesse caso. Né? Volto a dizer, se ele quiser mexer a perna, ele não consegue. Eu quero mexer a perna, não consegue. Porque querer, vontade, é controle pelo cérebro. E nesse caso, não vai passar aqui porque está cortado. Então não chega na perna para a perna mexer. Mas, gente, no caso desse de reflexo, é inconsciente. Então ele não quer, necessariamente não é a vontade dele. Taquei agulha, pele, vem, volta, e você tem a resposta aqui nesse caso. Né? Uma curiosidade que muitas pessoas têm quando estudam lá sobre pessoas paraplégicas, tetraplégicas. No caso do homem, um homem, por exemplo, paraplégico, tetraplégico, ele tem ereção? Ele pode ter. Agora sim, né? Se ele pensa em esculhambação, se ele vê esculhambação, ora, pensar, ver, é tudo ao nível do cérebro, não chega lá para que haja ereção. Entretanto, se acariciarem lá as partes dele, ora, pelas carícias, pode você ter o reflexo. Sensorial, medula, pênis e ereção nesse caso pode estar acontecendo. Né? Tanto é que tem casos, pessoas que são paraplégicas, tetraplégicas, onde o homem, ele vai lá e tem filhos. Né? Ele não sente prazer sexual, ele não sente nada da cintura, paraplegia, ou do pescoço, tetraplegia para baixo. Ele não sente. Mas ele tem ereção, né? Tem ejaculação. Né? Volto a dizer, se for estímulo visual, sonoro, se ele pensar em esculhambação, não. Porque aí que começa no cérebro. E como está cortado, não chega lá. Mas manipulação da área genital, reflexo. Área genital, medula, responde. E nesse caso, moçada, a ereção, ela pode acabar acontecendo. Quer dizer, então, que se você tiver
aqui na observação o corte da medula espinhal, nesse caso, pode acontecer, né, em casos como paraplegia, em casos como tetraplegia, em situações de reflexo, isso quer dizer que você não sente, mas você responde. Cuidado, hein, gente? Nos casos de reflexos tradicionais, o cérebro manda em todo mundo, né? Então, se eu chegar com a agulha no seu braço sem você ver, você vai tirar o braço da agulha. Mas quando você tem que tomar uma injeção, por mais que seu braço queira sair, o cérebro manda. Braço, fica quieto, que a gente tem que tomar uma injeção. Né? Então, uma coisa, por exemplo, você não está percebendo, alguém encosta a agulha, aí você tira o braço da agulha. Mas se você sabe que a agulha vai vir, não precisa nem olhar para ela. Você está com medo de tomar injeção, olho fechado. Mas você sabe que a agulha vai vir. Está lá a medula doida para tirar o braço da agulha, mas é o cérebro que manda. Então o cérebro diz, medula se aquieta, que eu tenho que deixar a agulha entrar, porque eu estou precisando tomar essa injeção. Alguns autores fazem diferença entre ato reflexo e arco reflexo. Mas aí eu acho besteira, porque o ato reflexo é o ato em si. E o arco reflexo é o caminho do impulso nervoso no ato reflexo. O caminho do impulso nervoso no ato reflexo, nesse caso ele vai ser chamado de arco reflexo.